Era uma manhã comum de outubro de 1992, quando o Brasil acordou e recebeu uma notícia que simplesmente não cabia na realidade. Zacarias havia morrido, não num acidente, não de doença antiga, não do jeito que a gente imagina quando pensa em perder alguém. Ele morreu com 56 anos, num hospital em São Paulo, vítima de uma infecção pulmonar aguda que avançou rápido demais para qualquer reação. Mas o que poucos sabiam naquele momento, e o que o Brasil só foi entender aos poucos, é que aquela morte tinha um nome antes de ter um diagnóstico. Tinha uma decisão, uma escolha feita às escuras, sem médico, sem orientação, sem a menor ideia do que estava por vir. Por décadas, Zacarias foi o rosto mais amado dos Trapalhões. O palhaço de verdade num grupo de palhaços. O que chorava de verdade, ria de verdade, caía de verdade. O homem que transformou a própria fragilidade em arte e fez gerações inteiras de brasileiros se reconhecerem nele. Mas por trás da careta havia um homem que carregava algo que a câmera nunca mostrou: a insatisfação com o próprio corpo. A pressão silenciosa de existir num palco onde a aparência também é julgada. O desejo urgente de mudar e a pressa que mata. Em poucos meses, Zacarias perdeu 20 quilos. Quase da noite para o dia. Sem dieta acompanhada, sem nutricionista, sem prescrição médica, apenas pílulas, moderadores de apetite comprados sem receita, engolidos com a esperança de quem acredita que existe atalho para a transformação. O corpo dele não aguentou. E o Brasil perdeu, antes do tempo, um dos maiores artistas que esse país já produziu. Reginaldo Timóteo da Costa nasceu em 23 de março de 1936, em Uberlândia, Minas Gerais. Filho de família simples, cresceu num Brasil onde fazer rir não era profissão. Era sobrevivência social. A graça era moeda de troca, e Reginaldo aprendeu cedo a usá-la. Quando chegou aos palcos e às telas com o nome de Zacarias, ele não estava interpretando um personagem. Estava amplificando algo que já existia dentro dele. Uma sensibilidade disfarçada de palhaçada. Uma tristeza transformada em timing perfeito. Dentro dos Trapalhões, o grupo liderado por Renato Aragão, o Didi, Zacarias ocupava um lugar único e ao mesmo tempo cruel. Era o mais vulnerável, o que levava mais cascudos, o que chorava mais fácil, o que o roteiro sempre colocava na posição de quem não entende, de quem se atrasa, de quem erra, e o Brasil adorava isso. Mas há um preço que ninguém calcula quando passa a vida inteira sendo o alvo da piada. Por mais que a plateia risse com ele, e não dele, como os fãs sempre frisavam, havia uma linha tênue entre ser amado pela fragilidade e ser reduzido a ela. Zacarias era o coração dos Trapalhões. Mas coração, todo mundo sabe, é o órgão que mais sofre em silêncio. Nos bastidores, quem conviveu com ele descreveu um homem generoso, quieto fora das câmeras, profundamente humano. Alguém que levava o trabalho a sério demais para um personagem que parecia não levar nada a sério. Alguém que sentia o peso de cada filmagem, de cada temporada, de cada década, carregando o mesmo papel enquanto o mundo lá fora mudava. E o mundo estava mudando rápido demais nos anos 80 e 90. A televisão brasileira vivia uma transformação silenciosa. Corpos passaram a ser enquadrados com mais crueldade. A câmera de alta definição não perdoava. E a indústria do entretenimento, que nunca foi gentil com ninguém, começou a ser ainda menos gentil com homens e mulheres que envelheciam em público. Zacarias engordou ao longo dos anos. Não de forma dramática, não de forma que comprometesse seu trabalho, mas o suficiente para que ele mesmo percebesse, para que ele mesmo sentisse, para que o espelho começasse a devolver uma imagem que ele não reconhecia mais como a que queria ver.
E aí começa a parte da história que ninguém gosta de contar. Não porque seja escabrosa, mas porque é humana demais, reconhecível demais. Do tipo que faz a gente olhar para o lado e pensar: eu conheço alguém assim. Ou então, olhar para dentro e pensar: eu já fiz isso. A decisão de emagrecer não foi uma loucura, foi uma vontade legítima. O erro não estava no desejo, estava no caminho que ele escolheu para chegar lá. Nos últimos anos de vida, Zacarias tomou uma decisão que, vista de fora, parecia simples. Queria emagrecer, queria se sentir melhor, queria talvez recuperar algo que o tempo e os anos de trabalho intenso haviam levado consigo. Não havia nada de extraordinário nessa vontade. O que havia de extraordinário e de fatal era a pressa. No início dos anos 90, o Brasil vivia uma epidemia silenciosa que poucos chamavam pelo nome. As farmácias vendiam moderadores de apetite como se fossem vitaminas. Pílulas que suprimiam a fome, aceleravam o metabolismo, davam uma sensação de energia e controle que parecia, para quem as tomava, simplesmente boa demais para ser perigosa. Anfepramona, Femproporex, Mazindol. Nomes técnicos que a maioria das pessoas nunca pronunciava corretamente, mas que engolia sem hesitar. Substâncias que agiam diretamente no sistema nervoso central, que forçavam o coração a trabalhar mais, que comprimiam funções vitais em nome de um número menor na balança. Eram vendidas sem receita, recomendadas por conhecidos, comentadas em rodas de conversa como solução rápida para um problema que a sociedade nunca parou de criar: o corpo que não cabe no padrão. Zacarias começou a tomar essas pílulas, e o resultado inicial foi exatamente o que ele esperava. Em poucos meses, perdeu 20 quilos. 20 quilos que sumiram com uma velocidade que impressionou quem estava perto, que impressionou ele mesmo, que pareceu, naquele momento, uma vitória. Mas o corpo humano não foi feito para vitórias tão rápidas. O que acontece quando alguém perde peso dessa forma, com velocidade, com substâncias que forçam o organismo além dos seus limites, não é simplesmente emagrecimento. É um colapso controlado. O metabolismo entra em colapso. O sistema imunológico, sobrecarregado, começa a falhar nas funções mais básicas. O organismo, que deveria estar se recuperando, está, na verdade, se rendendo. Zacarias tinha 56 anos, uma idade em que o corpo já não absorve agressões com a mesma resiliência dos 20, dos 30, dos 40, uma idade em que cada decisão sobre saúde carrega um peso que a juventude disfarça. E então veio a infecção pulmonar, aguda, do tipo que avança antes que qualquer reação seja possível. Ele foi internado, e o que deveria ser um quadro tratável, uma infecção que num organismo saudável responderia ao tratamento, se tornou uma corrida contra um corpo que já não tinha mais reservas para lutar. Em 2 de outubro de 1992, Zacarias morreu. 56 anos. No auge do que deveria ser a maturidade de uma carreira, com décadas ainda possíveis pela frente, com histórias que nunca foram contadas, com risos que nunca foram dados, com um legado que estava apenas na metade de se construir. A causa oficial foi infecção pulmonar aguda, mas quem conhecia a história sabia que havia um capítulo antes desse capítulo. O que torna essa morte diferente de tantas outras não é o drama, é a banalidade do caminho que levou até ela. Não foi uma doença rara, não foi um acidente imprevisível, foi uma pílula vendida livremente, foi a ausência de um médico na conversa, foi a pressa de quem acredita que o corpo pode ser forçado sem consequências, e foi a solidão de uma decisão tomada em silêncio, porque Zacarias não contou para todo mundo o que estava fazendo, não pediu opinião, não consultou especialistas, fez o que milhões de brasileiros faziam naquela época e o que muitos ainda fazem hoje. Confiou num atalho, confiou que a velocidade era sinal de eficiência,
Confiou que, se estava funcionando, era porque estava certo. Esse é o engano mais perigoso de todos. Não o que a gente toma com má intenção, mas o que a gente toma acreditando genuinamente que está se cuidando. Os moderadores de apetite que Zacarias usou foram progressivamente proibidos no Brasil nos anos seguintes. A Anvisa, criada em 99, passou a regulamentar com rigor crescente as substâncias que antes circulavam livremente. Em 2011, as principais pílulas dessa categoria foram banidas definitivamente do mercado nacional. Mas a proibição veio tarde demais para ele. E o que ficou não foi apenas a dor da perda de um artista. Foi uma pergunta que ninguém consegue responder sem um nó na garganta. E se ele tivesse esperado? E se alguém tivesse dito não? Espera, vamos fazer isso direito? E se a pressa tivesse cedido espaço para o cuidado? Não existe resposta. Existe apenas o silêncio que toda pergunta sem resposta deixa. E existe a consciência de que o Brasil perdeu Zacarias não para uma doença inevitável, não para o acaso cruel do destino, mas para algo que poderia ter sido evitado com uma única consulta médica. Essa é a parte mais difícil de carregar. O Brasil demorou para processar a morte de Zacarias. Não porque a notícia fosse confusa, mas porque a ausência dele era grande demais para caber de uma vez só. Era o tipo de vazio que a gente só mede quando liga a televisão num sábado de manhã e percebe que algo fundamental não está mais lá. Os Trapalhões continuaram. Renato Aragão seguiu em frente, como artista e como homem. Mas quem conhecia o grupo sabia que algo havia se partido de forma irreparável. Zacarias não era substituível. Não porque fosse insubstituível como ator, mas porque era insubstituível como presença. Como aquela figura que fazia a plateia sentir que a fragilidade também podia ser bonita. Que o erro também podia ter graça. Que ser humano, imperfeito, atrapalhado, sensível demais, era algo que valia a pena celebrar. E esse legado sobreviveu. Sobreviveu nos arquivos que o Brasil preservou com carinho, nas cenas que viraram meme, sem perder a ternura, nos adultos que hoje ensinam aos filhos quem eram os Trapalhões e percebem, ao rever as cenas antigas, que Zacarias era o mais complexo de todos, o que ria por último porque sentia por primeiro. Mas o legado de Zacarias carrega também uma responsabilidade. A responsabilidade de contar a história inteira. Não apenas a parte bonita, o riso, o talento, o amor do público, mas também a parte que dói, a parte que ensina, a parte que, se contada com honestidade, pode evitar que outros cometam o mesmo erro que ele cometeu. Porque a história de Zacarias não é uma história sobre fraqueza, é uma história sobre pressão, sobre o peso invisível que a sociedade coloca nos corpos das pessoas, especialmente nos corpos de quem vive em público, sobre a velocidade com que a gente busca solução para dores que mereciam tempo, atenção e cuidado profissional. É uma história que em 2025 ainda é atual. As pílulas mudaram de nome. Os atalhos mudaram de embalagem. Mas a pressa continuou. A pressão continuou. E a crença de que o corpo pode ser forçado sem consequências, essa também continuou. Zacarias tinha 56 anos quando morreu. Tinha décadas ainda possíveis. Tinha risos que o Brasil nunca vai ouvir, cenas que nunca foram filmadas, um homem inteiro que ficou pela metade do caminho. E o que fica, além da saudade, é uma pergunta simples que cada um precisa responder por conta própria. Até onde você está disposto a ir para mudar o que vê no espelho? E a que custo? Zacarias não encontrou a resposta a tempo. Que a história dele seja o alerta que ele nunca pôde dar.